Olá pessoal, espero encontrar todos muito bem, me chamo Caio Nascimento, bem-vindos ao meu canal. E pessoal, esse não é um vídeo tão legal, né? Vou estar compartilhando com vocês uma experiência não tão boa que eu estou tendo agora nesse momento com o meu computador. Como vocês puderam ver no título desse vídeo, eu tenho um notebook Dell da série G3, modelo 3590, e ele deu problema, né? Então assim, eu sou muito tiete de Dell, então eu tenho uma experiência de mais de 10 anos usando computadores Dell, pessoal. E é a segunda vez que eu tenho problemas com os notebooks da Dell. A primeira vez foi com um outro Ultrabook que eu tive que trocar a placa-mãe dele inteira. Não estava mais na garantia, então eu arquei com esse custo, era uma máquina muito boa, eu decidi fazer essa manutenção nele, nessa troca. Fiz isso e ele funcionou perfeitamente, funciona até hoje, eu acredito. E a segunda experiência que eu estou tendo agora, ruim, negativa, é com esse meu notebook Dell, né, que eu comentei com vocês. Então tá aqui, é uma máquina que eu comprei ela há quase um ano. Daqui a 10 dias, 15 dias vai fazer um ano que eu comprei essa máquina e até o presente momento ela estava me atendendo super bem. É uma máquina que ela é própria para jogos, né, ela já é da série Gamer, então é um notebook com a tela de 15.6 polegadas, teclado retroiluminado, tá pessoal? Vem com um processador i5 de nona geração, 8 GB de memória. Esses 8 GB de memória, pessoal, são dois pentes de 4 GB DDR4, tá? Então não tem memória soldada na placa, igual a maioria dos notebooks gamers que você encontra aí. São dois pentes de 4 GB ali. Então se você quiser substituir por 2 de 16, 2 de 8, você consegue substituir tranquilamente. E ele vem com 256 GB de SSD, né? Com o sistema operacional Ubuntu. Ele vem original, esse modelo aqui, ele vem original com o sistema operacional Ubuntu. Comprei esse notebook há quase um ano e ele me atendia super bem. Comprei ele com o intuito de fazer duas coisas com ele. Primeiro, usar ele para trabalhar. Eu sou analista de sistemas e desenvolvedor de sistemas, então eu precisava de um computador relativamente bom. E esse aqui é um computador de médio porte, eu classifico ele como médio porte. E também para jogar, pessoal. Como vocês podem acompanhar aqui no meu canal, eu faço vídeos de jogos de Yu-Gi-Oh! Duel Links, de Valorant, de GTA V, e eu também faço lives na Twitch TV. Então isso já fica um canal, pessoal. O link das minhas redes sociais vai estar aqui na descrição desse vídeo, assim como está na descrição de todos os meus vídeos. Já se inscreve aqui, me dá essa força muito grande, pessoal. Toda ajuda é muito importante. Eu estou começando a produzir conteúdo para a internet e toda essa ajuda que vocês podem me dar, isso é muito importante. Voltando aqui então, pessoal, eu precisava de uma máquina relativamente robusta para poder me atender com isso, e eu achei que essa série da Dell era ideal. Ela é uma máquina que tem um resfriamento muito bom, é uma máquina que já vem com um processador de nona geração, que quando eu comprei ela, o máximo que tinha era de 10ª geração, estava lançando os processadores de 10ª geração, então é uma máquina que me atenderia muito bem por um bom tempo, e vinha com esse diferencial da memória que me permitiria mais para frente aumentar a memória da máquina, que é uma coisa que eu pretendo fazer. Porém, pessoal, nos últimos 3 meses, a cada 8 dias, 10 dias, ele estava apresentando o seguinte problema. Durante o jogo, ele simplesmente travava o drive de vídeo, dava tela azul no Windows e reiniciava. Pessoal, isso começou a acontecer e eu achei um pouco estranho porque nas primeiras vezes ele dava erro, ficava dando erro rotineiramente de vídeo. Até que eu encontrei o que poderia ser. Quando ele dava esse erro de tela azul, isso fazia com que a máquina não reconhecesse mais a placa de vídeo. Então eu encontrei em um próprio fórum da Dell, né, fórum de suporte da Dell lá, eu encontrei uma mensagem de suporte falando para fazer o seguinte procedimento: desligar o computador, remover o plug do carregador do computador, ligar ele sem estar conectado ao carregador. Depois que ele finalizou a inicialização, desliga ele de novo, conecta a fonte e liga. Pessoal, eu fiz isso e ele começou a reconhecer normalmente a placa de vídeo de novo. Dessa forma eu conseguia jogar, gravar, fazer as minhas lives, né, produzir conteúdo, editar, trabalhar tranquilamente sem me preocupar. Porém, de tempo em tempo ele começava a dar esse problema e eu tinha que fazer todo esse ritual. Desliga ele, remove da tomada, né, do carregador, liga ele sem estar conectado ao carregador. Depois que inicializou, desliga ele, conecta ao carregador e inicia de novo. Então, cara, é um ritual que eu tinha que fazer. Mas como isso acontecia de semana em semana, 10 em 10 dias, eu não estava me importando, era uma coisa que não me incomodava. Porém, pessoal, nesses 3 últimos dias ele começou a fazer isso com muita frequência. E ele fazia isso principalmente quando eu estava jogando, quando eu estava usando um pouco mais a GPU.
Essa máquina ela vem com uma placa de vídeo 1050, né? Então assim, por isso que eu já escolhi esse computador. Ele tem um preço um pouquinho alto, pessoal, um pouco mais de R$ 5.000, então eu comprei parcelado em 12 vezes, né? Então assim, tanto que a última parcela eu pago agora nesse mês e é assim, quando ele tá saindo da garantia, né? Eu não comprei garantia estendida, porque ia ficar um valor um pouco mais alto, eu já estava usando todos os recursos que eu tinha para poder adquirir esse computador. Então, eu preferi comprar ele normal, só com a garantia normal. Eu comprei ele por uma loja oficial da Dell no Mercado Livre, tá, pessoal? Então você consegue abrir a loja oficial da Dell no Mercado Livre e adquirir uma máquina original com a nota fiscal que vem, que você comprou diretamente com a Dell, tudo bonitinho. Então, beleza. Nos últimos 3 dias, pessoal, ele começou a apresentar esse problema com mais frequência, e não só durante as minhas partidas online, durante o momento que eu estava usando ele para jogo, nas minhas noites, né, que eu estava usando para jogar, mas também durante o dia, enquanto eu trabalhava. Eu sou analista e desenvolvedor de sistemas, então eu uso muito o computador, pessoal, para poder trabalhar. Eu trabalho com ele. Então, isso começou a me dar um pouco mais de dor de cabeça e me deixou um pouco mais desconfortável. Até que hoje pela manhã, do dia que eu estou gravando esse vídeo, ele fez 2 vezes, assim, num intervalo de 1h30, pessoal. Ele deu esse mesmo erro. Tela azul do Windows reiniciável, eu tinha que fazer essa cerimônia de novo para ele poder reconhecer a placa de vídeo. Aí eu falei, cara, vou ligar no suporte técnico da Dell e ver o que eles me instruem a fazer. Então eu liguei no suporte técnico da Dell, pessoal, fiquei 1h09 no telefone com o técnico, fizemos vários testes. O nome do técnico é Gabriel. Cara, o cara me atendeu bem demais, muito, muito bem. Foi 1h09 assim, de vários testes que nós fizemos, ele me instruindo, eu fazendo o teste e tudo mais. E ele me falou tudo o que podia ser, o que não podia ser e o que a garantia atenderia. Por sorte, pessoal, por sorte, essa máquina acaba a garantia dela em 15 dias da data que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então, assim, ela deu problema na hora que tinha que dar problema. Então, assim, bem na hora que eu ainda tenho o suporte da garantia, né? Então, isso me deixou um pouco mais tranquilo. O lado ruim é o seguinte, que eu vou ficar pelo menos 10 dias sem o meu computador. Então são 10 dias assim que vai atrapalhar muito a minha rotina, pessoal. 10 dias sem produzir vídeo para internet. Estou gravando com o meu celular agora e vou provavelmente editar no celular e subir o vídeo para o YouTube pelo celular mesmo. Então isso é muito mais oneroso, muito mais difícil do que se eu estivesse usando o meu computador, né? Então assim, tem esse lado negativo. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é eu compartilhar com vocês esse meu problema e também explicar algumas coisas sobre essa parte da garantia e sobre o contato que eu tive com o pessoal da Dell. Então, pessoal, como eu comentei com vocês no início do vídeo, é um Dell G3, tá? É uma máquina muito, muito boa mesmo, né? E ela vem com um sistema de ventilação muito interessante mesmo, vem com teclado retroiluminado, monitor de 16 polegadas, né? É uma máquina bem legal, tem um processador um Intel Core i5 de 9ª geração, uma GTX 1050, 8 GB de memória, uma máquina bem poderosa. O problema desse computador aqui, dessa versão específica, é que ele vem com o Linux Ubuntu, né? Ele vem com o Ubuntu instalado e ele não vem com um HDD normal, porque ele vem com SSD de 256 GB, mas ele não vem com outro HDD para você usar como slave ali para você salvar seus arquivos. Quando eu comprei essa máquina, eu comprei já na intenção de instalar um outro sistema operacional, né? Instalar o Windows, porque os jogos que eu jogo, eles são executáveis, eles são .exe, então eu não conseguiria instalar no Linux, por exemplo, ou no iOS, no Mac, né, no sistema, no OS da Apple. Então eu comprei já na intenção de instalar o Windows e foi um parto muito difícil de instalar o Windows nessa máquina. É uma série de configurações na BIOS que você tem que fazer, pessoal, para que ele aceite o pendrive bootável do Windows. Foi muito difícil mesmo. Foram horas, pessoal, eu configurando, eu procurando na internet até que eu conseguisse colocar o Windows 10 Pro. Ok, até aí tranquilo. Em seguida, pessoal, eu abri esse computador, eu abri ele, a parte de baixo, então assim, ele tem as marcas dos parafusinhos aqui, por mais que eu abri ele com muito cuidado, pessoal, então se vocês olharem bem assim, ele não tem marca de chave nem nada, porque é uma máquina que eu tenho a intenção de ficar com ela, pessoal, pelo menos uns 4 anos aí, né, eu tô terminando de pagar ele agora e ele tem que durar aí pelo menos uns 4 anos. Vocês podem ver no vídeo que ele não tem marca de chave, porque eu abri com muito cuidado mesmo. E depois de ter aberto ele, pessoal, eu coloquei um outro HD de 1 TB que eu tinha, né? Pra poder salvar os meus arquivos, para poder salvar os vídeos que eu editava, para poder salvar, instalar os jogos, né? Ou guardar alguns outros arquivos ali, projetos e tudo mais. E o HD que eu instalei foi esse aqui.
um Seagate de 1 TB, né? Então esse cara aqui foi o HD que eu instalei como slave no computador. Pessoal, quando vocês forem, se algum de vocês for instalar um HDD em um notebook desses de nova geração, ele tem que ser aquele que é mais fininho, tá? Não pode ser aquele que tem a barriguinha em cima lá, né, do mecanismo de leitura em cima, tem que ser desse que é mais fininho aqui. Eu não sei exatamente qual é o modelo dele, tá, pessoal? Mas esse aqui é o Barracuda de 1 TB da Seagate, um HD muito bom, tá, pessoal, de 1 TB. E coloquei esse HD ali, tranquilo. Liguei para o pessoal da manutenção hoje, então, do suporte da Dell, e eles me passaram as seguintes informações. Depois de o técnico ter me instruído a fazer todos os testes lá, testes de BIOS, de diagnóstico e tudo mais, tanto que eu identifiquei, pessoal, que o possível erro era na placa de vídeo ou na conexão entre a placa de vídeo e a placa-mãe, porque eu fiz um diagnóstico iniciando a máquina pelo F12. Depois que eu fiz o diagnóstico, ele deu um erro gravíssimo lá no sensor termal da placa de vídeo. Esse foi o erro que deu. Aí eu liguei para o pessoal do suporte da Dell e a instrução que eles me passaram foi o seguinte: a sua máquina está na garantia, manda ela para nós, que a gente vai fazer uma análise e se tudo ocorrer bem na análise e for constatado um problema, né, e não tiver nenhum tipo de violação no computador, a gente efetua a troca para você. O atendimento foi super eficiente, pessoal. Olha, de novo, parabéns a Dell pelo suporte, assim, o pessoal é extremamente educado, extremamente instrutivo, e eu fiquei muito, muito satisfeito. Foi 1 hora e 9 minutos da minha vida que assim, eu não me preocupo de ter gastado no telefone. Porém, pessoal, tem um detalhe. Como eu comentei com vocês que essa máquina vem com o Ubuntu, e eu tenho que mandar ela para garantia com o Ubuntu. Eu não posso mandar com Windows, tá? Senão o suporte técnico não vai atender esse computador. E outra coisa, eu preciso mandar ela de forma original, né? Ou seja, todo e qualquer componente que eu tenha colocado que não veio na minha compra desse computador, eu tenho que remover. Então o que eu fiz, pessoal? Eu abri esse computador hoje na hora do almoço, com a maior calma do mundo de novo. Vocês viram que não tem nenhuma marca, né? Assim, pelo vídeo eu acredito que vocês vão... Não sei se vai dar pra ver bem, mas não tem marca, né, de abertura. Não tem marca assim de chavinha nem nada. Os parafusos ficaram marcados, porque a minha chavinha não é uma chavinha própria para isso. É uma chavinha Phillips fininha, mas não é perfeita, né? Já usei bastante ela. Removi esse HDD de novo. Fechei o computador, liguei, testei, beleza, ok. Instalei o Ubuntu novamente, né? Formatei a máquina, instalei o Ubuntu, fiz backup do que eu tinha no Windows, instalei o Ubuntu de novo no SSD de 256, e aí sim essa máquina está pronta para ser enviada. Outras coisas, pessoal, que o pessoal da garantia pede, além de você mandar o computador, né, original, digamos assim, da mesma forma que eu comprei ele, você tem que mandar também o cabo, né, de carregador do computador. Então eu tenho aqui o cabo de energia, né, o cabo que vai direto na tomada, e eu tenho a fonte dele. Então aqui a fonte também original. Então você tem que mandar para o pessoal da manutenção da garantia todos os equipamentos referentes ao computador, além da nota fiscal também, tá, pessoal? Então é muito, muito importante você, quando efetuar uma compra de um produto, independente do valor, guarda a nota fiscal, pessoal. Guarda a nota fiscal, porque nunca se sabe quando vai precisar. Pessoal, eu comprei essa máquina faz quase 1 ano e agora eu precisei. Graças a Deus eu guardo todas as notas fiscais de tudo que eu compro. E a data de emissão da nota ainda está aqui, pessoal. 16/7/2020. Né? Então, assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, tá aqui, ó, que a máquina foi comprada 16/7/2020. Então, assim, 15 dias para acabar a garantia, cara, isso me deixou muito aliviado mesmo. Mas é isso aí, né? Agora eu vou mandar essa máquina para garantia amanhã, inclusive vou mandar na caixa original, que eu tenho aqui até hoje, né? Tenho aqui a caixa original do computador, eu tenho até os plásticos que vieram segurando ele na caixa original, eu vou enviar tudo certinho para eles. E um outro detalhe, pessoal, quando você aciona a garantia da Dell, eles vão te mandar um e-mail com um e-número, se eu não me engano, uma e-tag, alguma coisa assim, que vai ter um código de envio do seu equipamento. Você tem até 10 dias para postar esse equipamento, e depois que ele chegar lá no suporte da Dell, na garantia da Dell, eles vão fazer toda a análise que tem que ser feita, e só então eles vão constatar se vai ou não realizar a troca dos componentes, se a garantia vai atender e tudo mais. Então eles têm 10 dias, depois da máquina chegar lá, eles têm 10 dias para poder fazer essa análise e troca, e aí eles enviam de volta. Então, assim, eu acredito que eu vou ficar pelo menos uns 20 dias sem computador.
Isso é muito, muito prejudicial para mim e para minha vida, né? Tanto de streamer, de produtor de conteúdo, que eu tô no início ainda, quanto para a parte profissional. Mas graças a Deus a empresa onde eu trabalho lá é muito preocupada e vai me dar um suporte para ter uma outra máquina lá. É, então, assim, essa é a parte negativa. A parte positiva é que é uma máquina de custo muito alto e que a garantia vai me atender ainda. Como ela está, né, eu ainda estou dentro do prazo de garantia, ela ainda vai me atender. Uma outra dica que eu dou para vocês aí é o seguinte, além de guardar nota fiscal, compre garantia estendida quando se trata de, de equipamentos nesse porte, né, pessoal? Que tem um custo mais elevado. Eu sou humilde, digamos assim, então eu não tinha como adquirir essa garantia. Os meus recursos eu investi todos nesse computador, mas se você tiver condições, compra a garantia estendida que você, e sim, isso vai te dar um fôlego, um suspiro muito maior, né? Então, provavelmente, quando essa máquina voltar da garantia, ela já não, voltar da manutenção, ela não vai mais estar na garantia e eu vou fazer todo esse processo de novo, de abrir ela novamente, colocar de novo esse HDD de 1 TB, instalar novamente o Windows, né? Eu quero instalar novamente o Windows. Não sei se essa máquina vai comportar o Windows 11, mas vou colocar de novo pelo menos o Windows 10 Pro nela. Vou instalar novamente todos os softwares, os jogos que eu jogo, vou fazer um teste de estresse nesse computador, tá, pessoal? Outra coisa que eu notei também para compartilhar com vocês. Eu imaginei que poderia ser algum problema no driver de vídeo, tá? Igual eu encontrei também mensagens no fórum da Dell falando sobre o driver de vídeo. Fiz o que então ontem, antes de finalizar a noite? Eu desinstalei os drivers dessa máquina todos, baixei todos novamente, instalei todos novamente, as versões mais atualizadas. Logo em seguida eu atualizei também a BIOS desse notebook para a última versão. Fiz um novo teste de estresse nessa máquina e de novo ela deu tela azul, pessoal. Então, para compartilhar com vocês o que pode ter acontecido, de acordo com o meu ponto de vista, pessoal. Como eu uso essa máquina para trabalhar e eu carrego muito ela na minha mochila, é uma mochilinha especial, uma mochilinha própria para isso, que tem todo um aparato de estofamento, de acolchoamento, né, nas laterais e atrás. Então ele fica bem firmezinho. E o movimento que essa mochila faz é o seguinte: eu coloco a máquina dentro da mochila, coloco a mochila dentro do carro, chego no trabalho, tiro a mochila do carro e coloco na mesa do escritório. Essa é a movimentação que essa máquina tem. Eu acredito que em uma dessas movimentações algo aconteceu, não sei se foi alguma trepidação, alguma coisa, e deu algum problema nesse sensor de temperatura da placa de vídeo, que é esse cara que está acusando em todos os diagnósticos que eu faço, pessoal. Todos os diagnósticos que eu faço aqui, tanto do Windows, quanto da BIOS da máquina, quanto dos próprios programas da Alienware, né? Ele acusa problema na conexão da placa de vídeo. E eu acredito que tenha acontecido o seguinte: esse sensor de temperatura não funcionou legal, a placa provavelmente superaqueceu ou algo do gênero e acabou dando esse defeito de conexão, né? De às vezes ela não ser reconhecida pela placa-mãe e tudo mais. Então eu acredito que o problema tenha sido esse. Então agora eu vou aguardar, né? Eu vou mandar essa máquina no dia seguinte ao dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Vou mandar essa máquina para manutenção com os cabos de alimentação, nota fiscal de compra. A máquina tem que ir original, pessoal. Da maneira que você comprou, ela tem que ir para Dell, tá? Não sei como são as outras marcas, mas a Dell ela é bem sistemática nesse sentido. E eu até concordo com eles, porque né, não dá para ter interferência de hardware de terceiro ou de software de terceiro no computador. Então eu estou mandando ele só com o Ubuntu, sem nada mais. Então, o lado negativo é esse. Se você tiver investido, por exemplo, pessoal, você trocou as memórias da sua máquina e você vendeu as suas memórias de 4 GB que você tinha depois. Cara, já era sua garantia. Você não vai conseguir acionar a garantia da Dell, tá? Então, tenta sempre guardar todos os componentes enquanto a sua máquina ou seu equipamento estiver na garantia. Mantenha os componentes originais guardados e sempre tenha, assim, né, uma forma de colocar eles de volta se você precisar, porque a garantia ela vai te obrigar a isso, tá, pessoal? Então, esse era o vídeo que eu queria compartilhar com vocês, queria compartilhar um pouco dessa minha dor. Vou ficar 20 dias sem meu computador, sem jogar meu Valorant, sem jogar GTA V. É bastante difícil, galera, pra gente que trabalha com isso e produz esse tipo de conteúdo, e depende do computador para produzir esse tipo de conteúdo, isso é muito, muito difícil. Mas, por outro lado, eu estou extremamente feliz que a garantia vai me atender. Espero que a garantia cubra, né, essa manutenção. Porque senão eu tô frito, cara. Eu não tenho como trocar essa placa-mãe agora, nem placa de vídeo, aí eu vou ficar só pelo celular. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, a garantia vai trocar. Uma coisa que a garantia me pediu, pessoal, foi o seguinte, me informou foi o seguinte:
eles não se incomodam de eu ter colocado um HD dentro da máquina. O que não pode ter acontecido é você mexer nos componentes originais, nos componentes conectados à placa-mãe ali. Então, assim, se eu tivesse trocado uma memória, tirado o SSD, ou mexido alguma coisa, trocado algum resistor da placa, pilha da placa, qualquer coisa, pessoal, eu ia ter perdido totalmente a garantia, eu ia ter que pagar por essa manutenção. E pensa bem, pessoal, você gastar em uma manutenção de uma placa-mãe que tem um i5 de nona geração e uma 1050 conectada a ela, assim, isso ia sair muito caro mesmo, galera. Então, assim, pensa muito bem sobre as manutenções que você vai fazer nos seus computadores, se eles estiverem na garantia. É muito mais fácil e muito melhor você acionar a garantia e mandar para assistência técnica especializada do que você colocar a mão na massa ou às vezes você ter que pagar a particular para você ter essa manutenção. E pessoal, por fim, a minha máquina ela continua funcionando normalmente, né? Então, assim, eu instalei o Ubuntu de novo, vou mostrar pra vocês. Então, ela tá funcionando normalmente, né? O teclado retroiluminado. Cara, eu acho esse computador lindo demais, galera. Lindo, lindo mesmo. Ele tá funcionando normalmente. Porém, né, se eu forço um pouco o vídeo, ele vai dar mensagem, vai dar tela azul pra mim. Nesse caso aqui não vai dar mais tela azul porque eu não tô mais com Windows, né? Mas ele vai travar o sistema operacional e vai reiniciar. Então o que eu fiz hoje, pessoal, foi simplesmente instalar o Ubuntu novamente, depois de eu ter removido o HD, né, que está aqui embaixo. Depois de ter removido o meu Seagate de 1 TB, eu instalei novamente o Ubuntu, formatei ele para deixar da mesma forma que veio para mim. E então amanhã esse carinha vai ir para a Dell, né? Ver se ele tá com o teclado retroiluminado funcionando. Ele tem 2 níveis de iluminação, pessoal. Iluminação intermediária e a mais forte, né? Pelo vídeo não vai dar para ver muito bem, mas é uma máquina que é bem legal mesmo. E ela tem um sistema de ventilação muito eficiente. Você aqui pela tecla G você consegue aumentar o sistema de ventilação dele caso precise, né? Então é uma máquina muito top, galera. E para finalizar, agora eu vou finalizar de vez mesmo. Hoje, na hora no meu horário de almoço, eu resolvi fazer uns testes antes de formatar essa máquina. Eu coloquei alguns vídeos no YouTube em 4K, né? Alguns vídeos bem pesados para rodar assim, e fiquei analisando a temperatura da GPU. E pessoal, aconteceu uma coisa bem interessante. Enquanto eu estava assistindo vídeos e usando o computador, ele usou somente a GPU interna, ele não acionou em nenhum momento a 1050 a 1050 da NVIDIA, né? Então assim, eu achei que ele ia ficar intercalando entre a 1050 e a GPU interna da máquina, né? Mas não, ele ficou utilizando somente a GPU interna, ele chegou a bater ali 40% de uso da GPU, até 70%, e ele estabilizou o uso de memória em 4 GB. Então, galera, 8 GB de memória para uma máquina dessa é muito pouco. Para você jogar, fazer live, assim, é muito pouco mesmo. Então, como essa máquina, quando voltar para mim, ela vai estar fora da garantia, eu vou investir em memória. A próxima coisa que eu vou estar investindo nesse computador é memória, para que eu possa melhorar o desempenho do computador e posteriormente num SSD NVMe, né, um SSD um pouco melhor, e depois não vou investir mais nada nesse computador, né, até porque assim eu vou estar limitado em hardware. Então, fazendo isso, eu acredito que essa máquina consiga me atender por mais 2 anos pelo menos, né? Então eu vou investir em mais 16 GB de memória pelo menos, para ela ficar com uns 20, e isso vai fazer com que ela me atenda muito mais. Então assim, beleza, fiz esse teste assistindo um vídeo 4K no YouTube, ele usou 40, 60% da GPU interna, né, da GPU integrada. Quando eu abri o jogo, aí ele usava a NVIDIA 1050. E pessoal, eu achei estranho porque em muitos momentos ele estava batendo 100% de uso da NVIDIA. E galera, quem joga Valorant ou quem conhece Valorant ou GTA V sabe que são jogos que não consomem muito recurso de vídeo. E aí ele chegava a bater 100% da placa de vídeo, dava uns picos de 100% e aí parava, dava uns picos de 100% e parava. E isso me deixou um pouco assim, né? Como eu já tinha falado com o pessoal do suporte, falei, cara, realmente é um problema, né, no vídeo, não tenho o que fazer aqui. Pessoal, eu uso essa base gamer da C3 Tech, né, com coolers também, para poder facilitar durante o momento que eu jogo. Então essa máquina ela não fica em momento algum em contato direto com a base, né, de onde eu jogo. Então assim, essa base ela tem 6 velocidades, eu sempre deixo normalmente na velocidade 4. Mas ela tem uma velocidade bem interessante, que é uma velocidade para eu ajudar no resfriamento do computador. Que é realmente assim, para evitar de dar problema no computador e aumentar a durabilidade, o tempo de vida útil da máquina. Até porque foi um investimento muito grande que eu fiz, pessoal. E assim, a gente que tem recurso limitado, que tem que investir assim, pensando muito,
eu investi também num suporte, uma base para essa máquina, para que eu aumentasse a durabilidade dela e também zelasse pela integridade enquanto eu estou jogando, né? Então, pessoal, é isso. Compartilhar com vocês essa minha experiência não tão agradável que eu estou tendo agora com esse computador. Eu acredito que seja um caso esporádico, pessoal. Não sei, isso não seja de lei desses computadores da Dell. Até porque eu falei para vocês, né? Eu sou um usuário assíduo do computador da marca Dell. Eu tenho uma outra máquina lá que eu uso para trabalhar na empresa, que eu uso para lidar com um sistema diferente. É um Dell também, é um notebook já com com i7, um processador um pouco mais robusto, com um pouco mais de memória. As máquinas do pessoal que trabalha comigo lá também são Dell. O notebook da minha superior também é um Dell. Então, assim, é uma máquina que eu tô muito contato, tenho muito contato com ela. Tenho muitas experiências boas, N de experiências boas e duas ruins. As duas, assim, grandes, de ser ao ponto de ter que trocar placa-mãe, placa de vídeo, processador e os cambal conectado. Então, assim, pessoal, só queria compartilhar com vocês. Se algum de vocês estiver tendo esse problema com algum notebook Dell, principalmente da série G, tenta seguir por esse caminho. Faz a máquina ficar original de novo, faz um diagnóstico, aperta F12, vai na parte de diagnóstico e pede para fazer um diagnóstico. Verifica o erro, entre em contato com o suporte e se a sua máquina estiver na garantia, manda para garantia o mais rápido que você puder, porque pode ser que isso seja uma manutenção bastante robusta. E se você for tirar dinheiro do seu bolso para fazer uma manutenção dessa, cara, isso vai ficar bastante salgado mesmo. Então eu acredito, pessoal, que é aí na casa dos R$3.000 ou mais, né, para você fazer uma manutenção de trocar placa-mãe e placa de vídeo de um computador desse, de um notebook desse, né? Então, pessoal, espero que fiquem todos bem. Eu torço para que ninguém que esteja me assistindo ou que tenha uma máquina dessa passe por essa experiência, apesar de que no fórum da Dell eu vi que isso foi recorrente em alguns momentos, mas acredito que isso não é regra, é exceção ainda, né? Porque eu confio muito na marca, eu gosto muito mesmo da marca. Então, assim, espero que nenhum de vocês passe por isso ou tenha esse tipo de experiência. Espero que fiquem todos bem. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que de alguma forma essas informações e tudo isso que eu esteja compartilhando com vocês aqui, não só a minha dor, mas que lhes sirva de algum conhecimento e te ajude de alguma maneira. E peço encarecidamente, se inscreva no meu canal, deixa um like nesse vídeo. As minhas redes sociais estão aqui na descrição. Vai lá na Twitch TV, me segue lá também, me segue no meu canal. Eu tento fazer lives terças, quintas e sábados, tá, pessoal? Principalmente de Valorant e de GTA V. Nesses próximos 25 dias eu não vou estar online na Twitch. Isso é muito triste pra mim. Agora que eu tava começando a ficar um pouquinho menos ruim no Valorant, né? Mas é isso aí, pessoal. A vida é feita de altos e baixos, de imprevistos, e nós temos que ver o lado bom. E o lado bom que eu estou vendo é que eu tenho todo o apoio da garantia e o atendimento que eu tive hoje foi extraordinário. Me tirou todas as dúvidas, me explicou todos os procedimentos que seriam tomados até minha máquina ir para garantia e como ela seria analisada lá. Né? Eles fizeram uma pré-análise já por fotos que eu enviei para eles da BIOS, do ambiente de teste e tudo mais. Então, assim, eu tô vendo o lado bom dessa situação e não o lado ruim. Né? Eu tô vendo também o lado bom de que faltavam 16 dias para encerrar a minha garantia, galera, e deu esse problema. E sorte que eu resolvi ligar na Dell, né, pessoal? Se eu tivesse tentado resolver sozinho, feito alguma gambiarra, desinstalar BIOS, instalar, remover a placa-mãe do lugar, cara, eu ia ter entrado num ferro muito grande, graças a Deus eu não fiz isso. Então é isso aí, veja o lado bom das coisas, né? Nada acontece por acaso, tudo tem um motivo, e a gente tem que enxergar o lado bom e enxergar também o aprendizado que cada uma dessas situações nos dá. E eu tô aqui hoje nesse vídeo para poder compartilhar com vocês o aprendizado que eu tive, né? O aprendizado que essa situação me deu e espero que vocês não passem por isso. Mas se passarem, usem essa minha experiência ruim como base para vocês não tomarem as decisões erradas e seguirem por um caminho menos oneroso e que vai te dar uma chance maior de sucesso. Valeu, pessoal. Espero que fiquem todos bem. Até o próximo vídeo.